Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre o poder de Deus. Ele é imprescindível na nossa vida para podermos mudar circunstâncias, situações e adversidades, inclusive nós mesmos, muita coisa podemos mudar na nossa vida através do poder de Deus. E Ele está à disposição e eu quero compartilhar essa maravilha contigo neste momento. Lendo a passagem está em Romanos, capítulo 1, estarei lendo o verso 16 ou 17 na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Outra tradução diz: o justo viverá pela fé, que é justificado, que é aceito por Deus, aquele que vive pela fé. Então, muito importante, desde o princípio da nossa vida, né, de fé, precisamos ter isso em mente, sempre precisamos alimentar nossa vida espiritual, nossa fé para crescer. Ao longo da caminhada vem as provas para ela ser purificada, porque no início tem muitas impurezas, o apóstolo o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele diz que a fé é provada que nem o ouro purificado pelo fogo, e redunda de um valor grande. Assim a fé deve ser purificada para ter um valor grande diante de Deus, né? Para sermos elevados à altura espiritual de Cristo, como diz a palavra em Efésios também, que Deus quer que todos cresçam, chegar à altura espiritual de Cristo, a experimentar tudo aquilo que Deus tem. Eu sempre lembro que uma criança pequena não pode receber coisas grandes do Pai, mas à medida que a criança cresce, ela pode, à medida do crescimento, ela vai também recebendo coisas maiores, até chegar à maioridade, maturidade, ela pode receber inclusive a herança. É isso que Deus fala através de Paulo em Romanos: somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então nunca deixe de alimentar a tua fé, porque lembra, ali está o poder de Deus. Através da fé você pode acessar as coisas grandiosas de Deus, as maravilhas de Deus, o sobrenatural de Deus, os milagres, as maravilhas. Diz a palavra que os sinais acompanharão aqueles que creem. O Senhor Jesus mesmo diz isso no Evangelho: os sinais acompanharão aqueles que creem. Então creia. Como os apóstolos mesmo oraram certas vezes, pediram para Jesus: ajuda-nos na fé, ajuda-nos na falta de fé. Precisamos sempre estar crescendo na fé. Amém? Então vamos retomar esse texto aqui tão importante que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 1, verso 16, 17, na linguagem de hoje, diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho. Como podemos se envergonhar, né? Mas eu creio que todos, no início da fé cristã, passaram essas experiências de se envergonhar, não é verdade? Alguns menos, alguns mais, mas geralmente, né, a gente tem essa experiência, porque é algo novo, o que as pessoas vão dizer, né? E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer o que está acontecendo com essa pessoa, né? Que isso, estranho, e a pessoa às vezes fica envergonhada, mas como é importante nós sabermos, quando conhecemos que Ele é o poder de Deus,
Nós não vamos se envergonhar. Imagina, é o maior poder de Deus, está tudo à disposição através do Evangelho. Podemos perder as coisas maravilhosas, toda sorte e bens das regiões celestiais, tudo estão em Cristo Jesus, é acessado pela fé. Todas as riquezas, o poder, tudo. Então não podemos realmente envergonhar. Como é importante conhecer o que é o Evangelho. Aquela boa notícia que muda totalmente a circunstância e situação de qualquer pessoa. E não só para aqui, durante a vida terrena, mas muda a realidade para toda a eternidade. Leva-nos a termos comunhão, quer dizer, ser um com Ele com nós, para sempre. Nada mais, o apóstolo Paulo diz, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tudo ele depositou em Cristo, tudo está em Cristo. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Então voltamos aqui. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Como podemos ter vergonha ainda? Isso não pode ser possível, não podemos permitir isso, porque é o poder que muda todas as coisas. Atos 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, até a cidade onde você está agora. É o poder ilimitado, que você pode mudar qualquer circunstância, qualquer situação. Nada resiste a este poder. Veja bem, continuando ainda, né? Primeiro os judeus, também os não judeus. Quer dizer, primeiro lá para o povo, né? O primeiro povo, lá no passado, na velha aliança. E depois para todos nós, ele está dizendo. Os Paulo diz para todos. Os não judeus é para todos os demais. Veja bem, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Esse Evangelho também mostra para nós aqui como Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Tudo é pela fé. Volta a dizer, outra tradução diz, né, nesse versículo 17, o justo viverá por fé. Que somos justificados, somos aceitos por Deus. É pela fé. E tudo começa ouvindo o Evangelho. Lendo o Evangelho, tomando conhecimento dessa notícia maravilhosa, que é o Evangelho. A palavra tem poder. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então vamos aproveitar bem o Evangelho. Vamos tomar conhecimento. Vamos viver esse poder de Deus na nossa vida. Em João 1,12, o Senhor diz que Deus dá poder para ser feitos filhos de Deus, saber aqueles que creem no seu nome. É um poder tão grande e ilimitado que flui de dentro para fora, ao ponto que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3:20, ele diz que Deus fará infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos, através do poder que opera em nós. Esse poder é dentro, porque quando Jesus estava com os discípulos, ele estava com eles. Era o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele estava com eles. Mas quando Jesus morreu na cruz, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou e subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. Ele diz, não deixarei vocês órfãos, quer dizer, não deixarei vocês só, sem pai, mas eu enviarei o Espírito Santo e estarei convosco todos os dias. Só que agora a diferença maravilhosa e grandiosa, rica e indizível, gloriosa, é dentro de nós, este poder que circulava, andava na terra, na época que Jesus estava com os discípulos. Agora está dentro de nós, está à tua disposição e quer fluir do teu interior, para você experimentar muito mais do que você pode pensar ou pedir se quer.
Mas lembra, através do poder dentro de ti. Então veja bem o poder do Evangelho. Por isso acolha o Evangelho, acolha essa boa notícia, acolha a palavra com mansidão da tua alma. Tiago diz, despojai-vos toda impureza e maldade e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Amados, ela tem poder ilimitado, aqui e para sempre, toda a eternidade. Amém? Vamos lá então. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos seus contatos, para que mais pessoas venham tomar conhecimento desse poder de Deus que está à disposição no Evangelho. Como diz aqui, não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem. É pela fé, amado. E a fé vem pelo ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Falamos, Senhor, do poder de Deus, Senhor, que é o Evangelho, a boa notícia, que é essa palavra que é espírito e vida, que é realidade, que, Senhor, contém um poder tão grande, ilimitado, para fazer muito mais do que possamos pensar ou imaginar. Através desse poder, Senhor, que quer habitar o Senhor mesmo, habitar dentro de nós, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado. Em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.